Para iniciar a nossa produção, nós vamos utilizar o molde do Mário. Aqui no molde do Mário, eu preenchi toda a cavidade do corpinho e vocês vão notar que eu deixei um pouquinho a mais de massa aqui na parte do bumbum, tá? Pra gente poder modelar e deixar bem arredondadinho esse corpinho. É simples, basta apertar um pouquinho as laterais e fazer o desmolde, ó. Ele sai assim, já bem gordinho. Com o pincel modelador, eu venho aqui removendo todas as rebarbas, para deixar bem arredondado. Depois de arredondado, eu vou remover um pedacinho, ó, da perna da calça, porque eu preciso desse macacão um pouquinho menor, tá? E aí, você tenta fazer exatamente a mesma quantidade do outro lado. Assim. Agora, nós vamos fazer a barra, tá? Eu vou puxando e como se estivesse fazendo uns beliscões, para deixar a barra dessa calça mais larga. E aí, eu já venho alisando tudo aqui e puxando um pouco e beliscando essa pontinha. Desse jeito assim, ó, ela vai ficando maior, tá vendo? Aqui vocês conseguem ver a diferença de uma para outra, ó, essa daqui eu já deixei mais larga a barra e agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Após finalizar, eu vou utilizar a esteca faquinha e eu vou fazer uma marcação aqui na frente, na ponta, ó. E eu vou seguir essa marcação toda, fazendo como se fosse uma barra. Barras finalizadas, agora eu vou fazer uma marcação aqui, ó. E eu vou seguindo essa marcação, tá? Vou fazer essa marcação dos dois lados. E essa parte do corpinho vai ficar desse jeito. Aqui no corpinho, depois eu venho fazendo algumas marcaçõezinhas. Agora, nós vamos para as botinhas. Eu estou utilizando este molde, que é trio sapatinho. Com a massa marrom, eu preenchi toda a cavidade desse terceiro aqui, que é uma bota. Aperto um pouco as laterais e faço o desmolde. Com as botas modeladas, agora eu vou fazer a parte do cadarço. Eu estou utilizando essa base alisadora e a massa marrom. Vou fazer um fio bem fininho para que possamos montar o cadarço. Vou dividir esse fiozinho para que a gente consiga usar dos dois lados com mais ou menos a mesma espessura. Eu vou colocar um pouquinho de cola aqui onde estão marcados os furinhos do cadarço, tá? Bem pouquinho para não deixar muito marcado. Agora, eu vou seguindo aqui o desenho do cadarço. Eu vou começar nessa primeira parte da frente. Eu estou utilizando este boleador aqui, ó. Que ele tem essa bolinha aqui que vai me ajudar a deixar aqui o acabamento melhor. Eu coloquei essa primeira parte. Com o boleador, eu faço uma marcação aqui. Pra ele ficar bem coladinho, ó. E redondinho. Do outro lado, eu faço a mesma coisa, ó. Eu coloco aqui pra dentro. E já vou mover pro próximo aqui, ó. E aí, eu venho com o boleador, faço a marcação aqui. Vou para o próximo. Com o boleador, faço a marcação aqui. Vou para o próximo. E também faço a marcação aqui. Lembrando que você também pode colocar o cadarço de outras formas, tá? Cruzando, fazendo X, da forma que você achar melhor. Depois que finalizei os cadarços, eu vou fazer um novo fio para fazer o laço, tá? Quando finaliza ali o cadarço, ter o lacinho na parte de cima. Com um fiozinho também fininho, assim como a gente fez o do cadarço, eu vou fazer uma espécie de laço, como se eu tivesse amarrado ali, né? Você pode fazer da forma que você achar mais fácil também, tá? Aqui eu vou fazer bem simples. E passo aqui no meio como se tivesse feito realmente um nozinho, tá? Ó. Vou utilizar a cola branca aqui pra fazer a colagem. E eu faço a colagem bem aqui na parte de baixo. Porque a calça, ela tem a parte de baixo mais larga. Então, pra não esconder o laço, eu coloco bem aqui na parte de cima, assim. E assim ficaram as nossas botinhas. Tá vendo a assimetria aqui dos laços, que fica um pouco mais natural? Agora, eu volto com o corpinho
E com a cola branca, eu vou fazer a colagem dos sapatinhos, tá? Eu passo a cola branca aqui. Eu vou posicionar aqui as botinhas, da forma que eu quero que fique. E agora é só encaixar aqui, ó, o corpinho em cima das botas. E o corpinho vai ficar assim. Nós vamos deixar esse corpinho reservado, secando um pouco, enquanto nós vamos fazer agora a parte da cabeça. Na cabeça, eu vou utilizar este molde, que é cabeça de boneca. Preenchi toda a cavidade e deixei massa aqui em cima para arredondar e deixar a cabeça dela bem redondinha, desmolde, tá? Basta fazer esse movimento aqui. É um desmolde simples. Pincel modelador para remover as rebarbas após o desmolde. Vou utilizar o resinado Boca com Olho F09 tamanho único. Aplico os olhinhos. Na boquinha, eu estou utilizando o marcador de boca do kit de boca maior, tá? Que é esse aqui, ó. Eu vou utilizar essa boca maior pra ficar um sorriso grandão, pra ficar realmente mais próximo do espantalho. Eu posiciono e marco. Assim. Com a esteca faquinha, eu vou fazer aqui o cantinho da boca do sorriso. Só fazer uma marcaçãozinha assim, ó. Vou utilizar uma bolinha de massa laranja pra fazer o narizinho, tá? Vou fazer como se fosse uma coxinha. Assim, e depois eu vou apoiar aqui na minha base, vou utilizar cola branca, faço a colagem do narizinho bem aqui no meio, assim, ó. Com o tom de massa urso, eu vou utilizar para fazer a palhinha, que é como se fossem as mãozinhas dele. Essa parte é importante lembrar que eu preciso deixar essa parte pronta antes de ir para os bracinhos, tá? Então, o corpinho tá pronto, a cabecinha tá pronta, estão reservados secando, eu venho fazer essa parte aqui, que é a palhinha, tá? Ela precisa estar bem mais ressecada na hora que a gente for montar o bracinho para não desmanchar o trabalho. Eu abri uma massinha, Urso Baby, no tom de aproximadamente 2 milímetros, tá? Assim. E agora, com uma tesoura mais fina, da ponta mais fina, eu vou fazer aqui, ó, eu posso tirar essa parte, tá? Das duas pontas. E agora, eu venho aqui cortando fininho, ó, desse jeito. Depois de cortar todas as pontinhas, eu dividi ao meio e aí eu tenho 2, certo? Agora, eu vou enrolar, ó. Vou enrolando assim, ó. Deixa eu mostrar aqui a parte de dentro, ó. Eu vou enrolando. Enrolando, 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 enrolando. E vou ter esse formato aqui, ó. Tá vendo? Eu vou girar um pouco assim, e aí vocês vão ver que vai aumentar aqui essa parte, né? Porque a massa esticou. Eu venho com a tesoura aqui, delicadamente, tá? Pra não amassar. E corto essa parte. Porque essa outra parte aqui vai ser de encaixe na manga da camisa, tá bom? Essas duas mãozinhas de palha que nós fizemos aqui precisam estar bem mais ressecadas para quando a gente for montar na roupinha, tá? Porque na roupinha nós vamos fazer um encaixe e encaixar essa parte da mãozinha na roupa. Então, se estiver mole, quando a gente pegar para encaixar, vai amassar todo esse trabalho que a gente teve aqui, tá bom? Então, essa parte aqui precisa estar bem seca para que a gente consiga terminar de montar o corpinho. Para os bracinhos, eu vou utilizar esse molde que é o bola de medidas. Vou utilizar essa cavidade maior aqui para que possamos fazer o bracinho. Eu preenchi a cavidade aqui, mas é só pra gente realmente ter a base da medida, tá? Então, basta preencher aqui para vocês terem a medida que vai ser utilizada para fazer o bracinho. Aqui eu tenho a bolinha, né, com a medida que nós fizemos. E agora eu vou fazer o bracinho. Vou voltar aqui a utilizar o alisador e basta ir fazendo esse movimento aqui, ó, que ele vai esticando, tá? Lembrando que é uma manga que ela tem a parte de baixo maior, então a ideia é que ela fique nesse formato aqui, ó, tá vendo? Então, nós vamos aqui alisando e deixando uma parte menor e outra parte mais larga. Eu fiz esse bracinho com 3 centímetros, tá? Então, basta fazer aí o rolinho com cerca de 3 centímetros, que já vai ser o suficiente. Para deixar ele melhor, eu vou apoiar aqui na minha base, para ficar mais retinho, e vou arredondar bem essa parte aqui de cima, tá? Que vai ser a parte ali como se fosse do ombro. Agora, eu vou utilizar o boleador para fazermos o encaixe para a mãozinha de palha. Lembra que eu comentei com vocês anteriormente sobre isso? Então, eu vou só fazer um encaixezinho aqui, básico, ó. Encaixo o boleador e giro. Aqui, nós vamos passar a cola e colar aqui nesse encaixe a mãozinha de palha. Vou passar a cola branca aqui no encaixe que nós fizemos.
pegar as mãozinhas de palha, que já estão ressecadas, e vou encaixar aqui, ó. Dou um giro, pra ficar bem colada, e ó, fica perfeito e intacta a palha, porque ela já está seca. Eu retornei aqui no corpinho, para que nós possamos fazer o encaixe dos bracinhos, e para isso eu vou fazer uma estrutura. Geralmente os espantalhos, eles têm os bracinhos abertos, então eu vou trazer essa característica e vou colocar aqui os arames. Eu estou utilizando o arame galvanizado 16 para que nós possamos fazer a estrutura e encaixar os braços para que eles possam ficar. Eu vou utilizar a cola instantânea para fixar aqui os arames. Esse corpinho, ele já sai do molde com esse encaixe, tá? Então, nós vamos utilizar essa parte aqui para colar os bracinhos. A estrutura vai ficar desse jeito, que agora nós vamos encaixar os braços aqui para eles ficarem estruturados, abertos. Na colagem dos braços, eu utilizo a cola branca aqui, onde vai ser o encaixe. E com cuidado, eu venho assim, ó, como se estivesse rodando, pra encaixar aqui na roupinha. Com cuidado, pra não amassar. E nós vamos ter este resultado para o corpinho. E aqui eu já vou aproveitar também pra colocar o arame para a cabeça, ó, pra já deixar ele estruturado. Para a pintura do rosto, para fazer o blush, eu vou utilizar essa paleta de maquiagem, esse tom aqui mais rosado. Estou utilizando também um pincel próprio para esfumar, tá? E aqui na hora de fazer o blush, para ele ficar um pouco mais natural, eu tiro um pouco do excesso e venho esfumando aqui na bochechinha ou na parte onde você for fazer aí a pintura ou aplicar o efeito. Para o cabelo, eu cortei um círculo de aproximadamente 2 milímetros de espessura com um cortador redondo de 60 milímetros. Com uma tesoura fina, eu vou cortar aqui algumas tiras fininhas também, tá? O mais fininho que vocês conseguirem para deixar o que vai ser o cabelinho dela mais delicado, que serão como se fossem palhas que vão formar aqui o cabelinho dela. Depois de cortar toda a base, nós vamos ter esse resultado aqui, ó, as tirinhas, tá? Eu vou fazer a colagem com a cola branca e vocês vão notar que eu vou colar na parte de trás da cabeça. Eu não vou trazer esse cabelo pra frente agora, porque aqui em cima ainda vai ter o chapéu. Então, pra não trazer tanto volume, eu vou colar na parte de trás da cabeça mesmo, vou pegar essas pontinhas e eu vou deixar elas todas assim pra fora, tá? Vou deixar assim, ó. Eu vou utilizar um pedacinho de tom de massa, também urso, para que nós possamos fazer alguns fios para colocar na frente do rostinho dela, tá? A colagem desses fios, vocês vão colocando de forma mais aleatória mesmo, tá? E como vocês preferirem, para fechar aqui a partezinha da frente do rosto dela. Vai dando movimento, vai aplicando os fios. Após adicionar aqui os fiapinhos, ela ficou assim. Você pode colocar quantos fiapinhos você quiser para preencher aqui a parte da frente da cabeça dela. Eu vou fazer a colagem aqui da cabeça no corpinho, tá? Vamos iniciar o cachecol com um pedacinho de massa rosa. E eu vou utilizar o rolo para abrir essa massa bem fininha, tá? Primeiro nós vamos colocar o detalhe do cachecol e depois vamos enrolar ele ali no pescoço dela, tá? Então, abram uma massa aí bem fininha. Inicialmente, nós vamos usar um pedacinho bem pequenininho, tá? Abram o mais fininho que vocês conseguirem aí, pra ficar bem maleável. Com a tesoura, eu vou fazer um corte pra ficar a parte de baixo reta. Parte de cima também. Ó. E eu fiquei com esse pedacinho aqui. Agora, eu vou fazer como se fossem umas dobrinhas assim, ó. Como se estivesse beliscando, pra dar um movimento a mais no cachecol. Eu vou voltar com a tesoura aqui na ponta e eu vou fazer como se fossem franjas, o mais fininho que vocês conseguirem. Quanto mais fininho, mais vai ficar bacana o resultado. Com a cola branca, eu vou colocar essa parte do cachecol aqui, ó. Que nós vamos enrolar o cachecol no pescocinho dela e vai ficar como se fosse uma amarração de cachecol diferenciada, tá? Utilizando a mesma técnica, abri uma massa bem fininha, dessa vez um pouco maior. E agora eu dou aquele beliscãozinho assim, aleatório, tá? Pra ficar como se fosse parecido com tecido. Depois de finalizado o cachecol, eu apliquei ele aqui no pescoço dela. Eu levantei aqui os fiapinhos do cabelo, tá? Você também pode passar por cima, como se ela tivesse jogado por cima do corpinho, não tem problema. Mas aqui, eu levantei os fiapinhos do cabelinho dela, da palhinha, e fui passando aqui por baixo, tá? Ó. Aqui na parte de trás, vocês levantam aqui, se vocês quiserem colocar por baixo. Vão acomodar o biscuit aqui
E com a cola branca, a gente vai fechar essa outra parte aqui embaixo do cabelo. A nossa espantalhinha vai ficar assim. E agora, nós vamos esperar ressecar essa parte do cabelo para que nós possamos fazer o chapéu dela e os acessórios. Para a base do chapéu, eu estou utilizando a massa Urso Baby, o mesmo tom que usamos ali para fazer a palhinha da mãozinha dela. E também utilizei o cortador 70, tá? Cortador redondo, tamanho 70. Eu vou encaixar essa base na cabeça dela e agora vou organizar aqui como eu quero que essa base do chapéu fique, tá? Gente, ó, com o dedo nesse formato de pinça, você vai pinçando aqui e deixando do jeito que você quer, tá? Pode abrir mais ou menos aqui, ó. A base do chapéu ficou assim. E agora, nós vamos deixar essa parte secar para fazer a parte de cima com os detalhes. Agora, nós vamos fazer a parte de cima do chapéuzinho dela. Eu vou utilizar aqui 10 gramas de massa, o tom Urso Baby, que é o mesmo que a gente tá utilizando para fazer o chapéu, tá bom? Eu vou pegar a bolinha e aqui em cima da mesa, eu vou dar uma achatada assim com a palma da mão, tá? Essa parte aqui é mais profunda. Então, ela vai ficar assim, ó, como se fosse, ó, em cima arredondado e embaixo mais retinho, tá? E aí, eu vou arrumando aqui, pra que a gente coloque essa parte de cima aqui, em cima da cabeça dela pra montar o chapéu. Essa parte aqui que nós fizemos, ó, por dentro ela ficou assim, mais profunda. A gente vai colocar aqui só pra ver se o tamanho já está adequado, tá? Ó. Pra servir como um molde aqui, só pra gente ver se já tá do tamanho certo. E aí, você vai ver aí, se já está do tamanho certinho, ó. Pra gente poder fazer a colagem e a junção. Com a cola branca, eu vou fazer a colagem aqui, vou posicionar. E com o pincel modelador, eu vou vir aqui fazendo a junção, tá? Toda a volta aqui do chapeuzinho dela, eu venho fazendo essa junção aqui. Se a massa estiver muito ressecada, basta umedecer o pincel modelador na água e vir aqui fazendo a junção. Uma ferramenta que ajuda bastante nessa junção aqui é esse pincel aqui, ó. Pincel de água. É só fazer a junção com o pincel modelador e depois vir passando aqui para deixar tudo bem lisinho. Para os detalhes, eu vou utilizar este molde de flor, vou utilizar o molde de folhinhas e também vou utilizar o molde de mini flores. Para as flores, eu vou utilizar a massa amarela, tá? As folhinhas, eu estou utilizando um tom de verde um pouquinho mais escuro para dar contraste. Olhem a perfeição de detalhes desta flor. E nesse de mini flores, a flor que mais se parece com ela é essa aqui de cima, ó. Vocês vão ver aqui. Olhem só. Como se fosse a mesma flor, só que na versão mini. E agora, vamos fazer uma parte que eu amo, que é colocar os detalhes. Eu estou utilizando cola branca para fazer a colagem de todos esses detalhes, tá? Aqui o layout vai ser do jeito que você preferir, tá? Eu vou montar um aqui como sugestão, mas vocês podem fazer aí o que vocês acharem melhor. Esse é o resultado do layout que eu utilizei aqui, ó, na parte do chapéu das flores. Adicionei aqui 2 pendõezinhos, assim, verdinhos, só pra dar um movimento a mais aqui. E agora, vamos aos detalhes finais. Eu abri um disquinho pequenininho, ó, com uma massa bem fininha. E eu vou cortar aqui um quadradinho. Não precisa ser 100% perfeito, porque ele vai ser tipo um remendozinho ali pra gente colocar na roupinha dela, tá? Com a cola branca, eu vou fazer a colagem bem aqui, ó, na parte da calça, tá? Você pode colar aqui em cima também, onde você quiser, porque é como se fosse um remendinho. Pra dar efeito aqui na nossa espantalhinha, eu estou utilizando a paleta de maquiagem, aquela que a gente usou pro blush. Dessa vez, eu estou utilizando um pincel diferente, tá? Vocês veem aqui que ele tem a ponta assim, como se fosse chanfrada. E aí, pra essas partes assim, ó, ele vai ser bem melhor pra gente poder usar. Então, assim, é importante a escolha dos pincéis que vocês utilizam aí, porque fica mais prático na hora da gente fazer a pintura, tá bom? Para adicionar mais um detalhe, eu estou utilizando aqui o molde Jesus. E eu preenchi a cavidade do coração, que é um mini coraçãozinho, pra colocar do ladinho da roupinha dela, tá? Esse é um detalhe bem micro mesmo, e eu vou colocar ele assim, ó, no ladinho.
Olha que lindeza que fica, gente. Esse é o resultado da nossa espantalhinha para o arraiá cor-de-rosa. E é óbvio que vocês podem trazer também a espantalhinha no tema da fazendinha, fazer durante o ano inteiro aí para os clientes de vocês. E nesse período de festa junina também dá para trazer a espantalhinha num arraiá rosa aqui, como eu trouxe de sugestão para vocês. Peça finalizada, vamos ver o tamanho desse aplique. Olhem só. O aplique fica com cerca de 10 centímetros, tá? É um tamanho perfeito para você montar aí as suas lembranças, lembranças de luxo. E é óbvio que eu trouxe para vocês algumas sugestões, eu vou te mostrar agora. A primeira sugestão é a caixa acrílica decorada. Você pode usar a espantalhinha tanto agora para essa época de festa junina que está chegando, né? Aqui eu trouxe na proposta do arraiá rosa, como também pode trazer para o tema fazendinha, que é um tema muito pedido aí durante todo o ano. Outro modo de uso bacana, lindo, é o personalizado de luxo. Esse aqui é um cofre e vocês podem trazer na opção do cofre o aplique e olhem como ele fica maravilhoso.